Ora, muito boa noite. O programa Good Vibes está de novo convosco. Hoje temos connosco uma convidada especial. Já vamos falar sobre ela. O tema que nos traz hoje à conversa é Corpo Sagrado. E eu escolhi este nome como tema principal porque é um dos motivos de trabalho da nossa convidada. Mas o subtema, ou o que está subjacente a esta conversa, é o Tantra e a sexualidade consciente. Mas antes de mais, quero-vos deixar o convite para que participem no programa, coloquem questões. Muitas vezes pode ser uma coisa que achem que não tem assim grande relevância e pode ser de muita importância não apenas para vocês, mas para quem está a ver o programa e que vai depois também ver o programa, uma vez que ele vai ficar disponível na minha página de Facebook para quem quiser ver, e depois também vai a posteriori ser colocado no meu canal do YouTube, o qual depois também será o link aqui partilhado na minha página do Facebook. E então, como eu estava a dizer no início, temos connosco a Alícia, Despertar Holístico. Antes de começarmos verdadeiramente a nossa conversa, eu quero perguntar à Alícia, Alícia, quem és? Quem é a Alícia Despertar Holístico? Então, boa noite, antes de mais. Muito grata pelo convite, por estar aqui, a partilhar aqui um pouco do meu trabalho. Então, Alícia Despertar Holístico, antigamente era enfermeira e portanto, eu comecei a estudar depois da enfermagem e percebi que não era o meu caminho por aí. Portanto, eu sim queria ajudar pessoas, mas numa ótica que se identificasse mais com as minhas crenças, com a minha essência. Então acabei por começar a estudar terapias holísticas, primeiro para mim, e depois surgiu a parte do Tantra e da sexualidade consciente também para mim. Portanto, eu nunca pensei algum dia vir estar a trabalhar agora como coach e terapeuta de Tantra e de sexualidade consciente, mas de facto quando eu percebi o caminho de sanação que eu tinha feito em mim mesma e que me tinha transformado a mim como pessoa e que me tinha ajudado a empoderar e emancipar como mulher. Então eu percebi que eu tinha muita coisa, muito conteúdo já para poder ajudar outras mulheres, e portanto foi isso que me fez lançar este projeto do Tantra e da sexualidade consciente. Ok, muito bem. Olha, muito obrigado pela tua presença. Eu tenho de fazer aqui uma confissão e escolhi fazê-lo ao vivo e a cores. Espero que não leves a mal. Sabes o que é que me atraiu a fazer-te o convite? Foi justamente uma publicação que fizeste onde demonstravas uma espécie de balizamento perante algumas abordagens menos corretas da parte do público, se é que me permites o termo, masculino. E eu achei graça e com toda a frontalidade, e não combinámos isto, estou a apanhar-te de surpresa e peço desculpa por isso, pensei, ok, por que não? E então decidi colocar-te o convite sem pedir amizades só pedi depois, salvo erro, e tu aceitaste para muito boa surpresa minha. E por isso eu não só agradeço a tua presença, como agradeço também teres ido contra a expectativa normal. E eu explico isto. Tu estavas ali com uma postagem onde dizias que sofrias abordagens da parte do sexo masculino menos próprias e etc. E eu fui em contracorrente. No fundo, fui um bocadinho provocar a ver se tinha sorte para o meu programa. E tu acedeste com sempre muita disponibilidade e muita boa vontade. E eu quero-te agradecer por teres aberto essa janela. E agradecer também a tua presença. E agora quero-te colocar uma questão que não sei se queres responder ou não, mas se quiseres, tudo bem. Se não quiseres, também tudo bem na mesma. Porquê, Alícia, despertar holístico?
Porquê Alicia Despertar Holístico? Porque, para já, quando eu comecei este projeto, isto começou em 2018, eu ainda eu estava a começar a estudar Tantra, na altura, mas ainda não estava virada para o Tantra, e, portanto, ficou este o nome do Despertar Holístico porque holístico foi um conceito que eu aprendi na enfermagem, que tem que ver com a abordagem que nós temos às pessoas, neste caso aos doentes, não é? Que é abordar não só e ter em conta não só a sua sintomatologia no corpo físico, mas também abordar e ter em conta a sua componente emocional, a sua componente psicológica, mental, a sua componente cultural, social. Portanto, tudo aquilo que compõe um ser humano e que na enfermagem acaba por ser estudado, mas não é posto em prática. Nos hospitais, nos centros de saúde, portanto, depende depois de cada enfermeiro e do tempo que se tem para cada utente, aquilo que se pode fazer em termos de abordagem holística. O despertar, portanto, era algo que a mim me fazia sentido e que eu não podia pôr em prática na enfermagem. O despertar é um despertar para nós próprios, é um despertar para a nossa consciência, é um despertar para a nossa essência, é um despertar deste sono ou desta máquina que funciona, não é? Em que andamos basicamente, passo a expressão, como uns carneirinhos, não é? A seguir as ordens que nos ensinam, a nível cultural, a nível educacional, as crenças que nos ensinam e que nós vivemos apegados às crenças. Então é um despertar para isto tudo, despertar disto que eu vou na corrente, mas eu não quero ir na corrente, eu quero ser eu mesma, eu quero ser verdadeira comigo mesma, eu quero ser livre na minha expressão, eu quero poder trabalhar da forma que me faz sentido. E pronto, acima de tudo é isso. E já agora, que falaste nesta questão do assédio dos homens, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Na verdade, eu lancei há pouco tempo uma jornada para homens sobre os mistérios do prazer feminino e quando comecei a divulgar a jornada, eu já sabia que provavelmente isso ia atrair homens, não é? E eu, pela primeira vez, eu sempre fui muito seletiva no tipo de amizades que eu aceito, e pela primeira vez eu aceitei muitos, porque eu estava a testar isto pela primeira vez e vamos ver, então como é que corre? Então eu aceitava todo o tipo de amizades, já com um pouco reticente de deixa lá ver o que é que vai sair daqui, mas foi demasiado. Eu em, não sei, em 2, 3 semanas eu recebi mais de, não sei, 2.000 pedidos de amizade, 3.000 talvez, e fui aceitando, e vinham homens com outro tipo de abordagens completamente desadequadas. E, portanto, quando eu recebi o teu convite, primeiro, mesmo que tu tivesses feito pela minha página, pelo perfil e não pela página profissional, a mesma abordagem que tu tiveste comigo, eu ter-te-ia respondido da mesma forma. Ou seja, porquê? Porque a maior parte dos homens nem sequer responde ou responde a fazer isto. Quer dizer, e uma pessoa fica assim um bocadinho na dúvida, não é? Exato, com um like e portanto a todos aqueles que me respondem como deve ser, não é? Ou seja, que até às vezes alguns indignados, mas porquê é que me estás a enviar esta mensagem se eu não te fiz nada? E eu disse, mas esta mensagem não é para ti, esta mensagem é para todos, mas se realmente se aceitas em respeitar este espaço, então ótimo, tudo bem, só que a maior parte dos homens nem sequer responde, ou responde mal, pronto. Então, não é que eu deixei de aceitar amizades de homens, sim, continuo a aceitar, mas quero também que me respeitem e quero me fazer sentir respeitada, é nesse sentido. Mais à frente, se me permitires, beliscamos um bocadinho essa questão numa outra perspectiva, eventualmente. Por agora, vamos aproveitar só aqui este interregnozinho muito rápido para dar as boas noites à Cristina Calçada, que nos está a acompanhar. Também aproveitando esta muleta da intervenção da Cristina e de lhe desejarmos também uma boa noite e agradecermos a ela estar connosco.
Quero deixar o convite para todas as pessoas que estão a ver o programa para colocarem questões. Nós estamos a falar sobre Tantra e sexualidade consciente e temos connosco a Alícia Despertar Holístico, que nos fala a partir de Palmela. Nós não nos conhecemos pessoalmente, vi a página dela e dei uma coscada no trabalho que ela faz na página e achei muito interessante. E agora há bocadinho, quando te perguntei se eras portuguesa, isto em off, perguntei primeiro pelo nome, que dá a sensação de que, para quem não te conhece, que pode ser brasileira, porque os brasileiros nisto são muito mais expansivos e etc. Uma vez que és portuguesa, e já descreveste um pouco o que é que te levou aqui, antes de irmos um bocadinho mais fundo, o que é o Tantra? Para quem não sabe nada, o que é o Tantra? Como é que podemos descrever aquilo em que o Tantra se baseia? Então, ao contrário daquilo que muita gente pensa, o Tantra não é só sexo, porque essa é a crença limitante que se tem face ao Tantra. Então, para mim, o Tantra, ou seja, há diferentes escolas de Tantra, há diferentes filosofias, há diferentes métodos, e, portanto, o Tantra é um mundo gigante, e cada profissional de Tantra pode descrever o Tantra de uma forma diferente. Okay? Consoante a escola e a modalidade com que aprendeu. Então, para mim o Tantra, e foi isto que me chamou também para o Tantra, é uma forma de nós mergulharmos na nossa essência, de mergulhar em tudo aquilo que eu verdadeiramente sou e sacar aquilo que me construiu, as nossas camadas, se nós imaginarmos uma cebola, não é? Nós temos as várias camadas que compõem a cebola. Então, muito da nossa educação e aculturação imprime-nos algumas camadas que nós vamos identificando como eu sou isto. No entanto, quando eu comecei a desconstruir e a mergulhar no Tantra, o que é que o Tantra me mostrou? Que eu sou tudo menos isso. Isso é aquilo que eu fui agregando àquilo que eu sou e que eu me identifico. Então, o que é que o Tantra ajuda? Ajuda a desconstruir a identidade falsa, de alguma forma, que nós criamos de nós mesmos, a mergulhar na nossa essência. É uma ferramenta de libertação de tudo isso que eu não sou e uma ferramenta de expansão, que é aquilo que significa a palavra Tantra. E então é uma forma de eu poder perceber também como é que eu me movo entre o meu lado masculino e o meu lado feminino, porque cada mulher e cada homem tem esses dois lados dentro de si mesmo. É uma forma de eu conseguir conectar-me com o momento presente, portanto viver o aqui e o agora. Esta é a chamada presença, que a maior parte de nós vivemos em piloto automático, e o que o Tantra nos ajuda é viver em presença no momento presente. Porquê? E o Tantra para mim é também uma forma de eu me conectar com o prazer da vida. Porquê? Porque o Tantra utiliza o corpo como ferramenta. E o corpo através dos meus 5 sentidos, eu recebo diferentes estímulos, e através desses estímulos eu posso estar aqui conectada, portanto, estar enraizada e estar conectada com o meu corpo e realmente conseguir desfrutar de cada um desses sentidos e conectar-me com o prazer de viver. E também posso perceber o que é que já não faz parte do meu presente, mas que eu ainda me preocupo, portanto, coisas do meu passado, com que eu ainda matuto e não consigo andar para a frente porque estou sempre presa ali. Não é? E também posso, em vez de, posso planear o futuro, mas não ficar ansiosa pelo futuro. Como? Voltando sempre ao momento presente. Então o Tantra é esta ferramenta de expansão, de libertação, de voltar à nossa essência, de conectar-nos connosco mesmo, com a nossa verdade, desconstruir tudo o que são crenças limitantes, a perceber-me também do meu corpo energético, conhecer as minhas emoções, desconstruir as emoções, a perceber como é que observar os meus pensamentos também, porque os pensamentos passam-nos a todo momento e nós temos duas opções: ou nós identificamos-nos com o pensamento, ou eu deixo o pensamento passar à minha frente e eu fico aqui e eu digo, este pensamento não é meu. Mas não é negar o pensamento, é perceber de onde é que ele vem e se eu me quero identificar com ele ou não, se ele ainda hoje me faz sentido. Porquê? Porque há muitos pensamentos que vêm de crenças, e há crenças que se calhar no meu passado serviram e neste momento já não me servem e limitam-me. Então eu quero me libertar dessas crenças.
E o Tantra é o caminho para chegar até esse encontro comigo mesma. Sobretudo é isso. E o Tantra, dizias há bocadinho que o Tantra era expansão, certo? Ok. Há também uma crença que é muito comum, que é o Tantra é uma espécie de performance, digamos assim, onde a pessoa faz sexo durante muito tempo e não chega ao orgasmo. Esta crença tem alguma coisa de real? Não tem? Vamos entrar agora na parte mais parva, se é que me permites o termo, para chegarmos a alguns pontos e depois vamos aliviar um bocadinho. Isto tem alguma coisa a ver com isso? Claro que não, pois não. Então, essa também era uma crença que eu tinha, portanto, sexo lento, não é? Com muita paciência. Assim, uma das ferramentas do Tantra é a sexualidade sagrada. Portanto, é aí que entra a parte, mas quando o Tantra passa para a mensagem para o Ocidente, vem através do sexo. Então, ficou isso presente. O que é a sexualidade sagrada? A sexualidade sagrada, primeiro, é trazer consciência ao ato. Consciência, primeiro que tudo, a mim mesma, as minhas emoções, os meus pensamentos, como é que eu me sinto a nível físico, ao meu corpo energético e também ao do outro. Ok? E depois, a questão de não chegar ao orgasmo, há aqui duas coisas que é diferentes, que é uma é o orgasmo, a outra é a ejaculação, quando falamos de homem. Okay? Portanto, o que a sexualidade sagrada pretende alcançar, acima de tudo, é uma conexão profunda entre duas almas. Okay? Em que vamos procurar expandir o prazer ao máximo, através dos nossos sentidos e inclusivamente a chegar a orgasmos para além dos orgasmos físicos, okay? Orgasmos energéticos. O que é que acontece, por exemplo, a um homem que aguenta e não ejacula? Ele consegue chegar ao orgasmo trabalhando em si mesmo. Ou seja, e os homens que praticam, não necessariamente homens só do Tantra, porque há homens que não são do Tantra e já começaram a praticar isto por outros motivos, há algum tempo, e portanto eles já conseguem diferenciar o orgasmo da ejaculação. Alicia, perdoa-me, deixa-me fazer uma provocação mesmo muito, muito mazinha. Tantra não é um ato apenas e só físico. Ou seja, o Tantra, quando tu falas ali em conexão eu perdi o termo que tu utilizaste, desculpa. Conexão de almas. Conexão de almas, é isso, boa. Conexão de almas. É uma intimidade que vai além do sexo, ou seja, deixa de ser primal, deixa de ser aquela coisa instintiva para ser algo mais. É isso ou é uma leitura errada? Não, está certo, é exatamente isso. É quando dois seres estão tão compenetrados um no outro que acabam por se fundir, e não só a fusão do corpo físico, não é? Do pênis que penetra a vagina, mas também todo o seu campo energético interliga-se um com o outro, há um intercâmbio de emoções, há uma fusão de emoções, há momentos mágicos que acontecem que ainda hoje casais que eventualmente não se consideram tântricos podem já ter passado, podem já ter vivenciado, que nem sequer sabem explicar o que é que acontece, e é quando essas duas almas estão ali completas no momento presente e conseguem alcançar até outros estados de consciência. Ok. E há bocadinho estavas, e eu interrompi-te, estavas a falar da questão orgásmica. O Tantra não é necessariamente o prolongar o ato da conexão evitando o orgasmo, mas é uma caminhada diferente? Não é o evitar o orgasmo. Há diferentes tipos de orgasmo. Nós temos o orgasmo explosivo e o orgasmo implosivo. E depois temos, dentro do orgasmo implosivo, nós podemos ter multi-orgasmos. E os multi-orgasmos são mais fáceis de aceder pela mulher, pela sua estrutura anatómica, de alguma forma, pela sua fisiologia, a nível dos genitais. No entanto, os homens também têm capacidade de alcançar multi-orgasmos. E essa multi-orgasmia acontece quando não há ejaculação, no caso do homem. Então, o objetivo não é evitar o orgasmo, o objetivo é potenciar o prazer ao máximo.
Ou seja, despertar outros sentidos também pode ser lido assim? Sem dúvida. É uma forma correta de dizer. Isto, voltando um bocadinho atrás, quando dizias que o Tantra era expansão, como é que alguém como tu, do nada, vinda de uma área tão não tenho forma de o dizer, tão dentro da caixa, a enfermagem, não é? Uma coisa muito certinha, muito rígida, muito com regras bem definidas e etc. Decide abraçar esta área e, não contente com isso, atira-te aos lobos e resolves desafiar o sexo masculino para descobrir, e se eu estiver a dizer alguma coisa errada, por favor, corrige-me, descobrir como entender melhor à luz do Tantra e da sexualidade consciente, onde e como usufruir melhor e dar até, porque não, diz ele, mais prazer à mulher. Como é que tu te atiras a um projeto destes? E como pergunta subsequente, ainda que esperasses, acabaste por descobrir que ainda somos um país muito fechado, sobretudo na parte do sexo masculino, a estas temáticas, não foi? Não só do sexo masculino, ainda do sexo feminino, porque quando eu vou lá para fora, dependendo, mas vamos dizer, países da América do Norte, América Central, Europa do Norte, Europa Central, tem maior abertura, sem dúvida, do que as portuguesas e do que os portugueses. Ainda há muitos tabus, e ainda há muitas mulheres que começam aqui a despertar e que ainda assim têm muitos medos e veem à distância. Okay? Há mulheres que levam mais de um ano para me contactar e fazer o programa comigo, sem dúvida. E primeiro, mas respondendo à tua primeira pergunta, a enfermagem sim é uma área muito dentro da caixa, mas eu nunca fui dentro da caixa, eu sempre fui uma outsider. Eu sempre gostei de tudo que era mais alternativo, mais diferente. Também o meu próprio percurso de vida saiu completamente das expectativas da sociedade, dos meus pais, não é? Nesse caso. E portanto eu sempre gostei de desafiar. Pronto, acho que eu às vezes reflito sobre o meu nome. O nome Alicia, não é? Vem do verbo, quer dizer, há um verbo que é o aliciar e eu gosto de aliciar, de alguma forma. Então eu gosto de desafiar mentes, acima de tudo. E portanto, tudo aquilo que, como eu já desconstruí todas as crenças limitantes que tinha sobre o que é que os outros pensam de mim e o que é que eles podem ficar a pensar se eu falo sobre estas temáticas, então isso a mim, honestamente, já não me importa minimamente. Mas eu reconheço que há uma necessidade na sociedade. E o quê? As mulheres queixam-se constantemente que os homens não sabem ter abordagens a nível sexual, como deve ser. Portanto, não só elas têm as suas limitações, os seus bloqueios, que não sabem falar, têm medo de expressar a sua verdade, têm medo de dizer como é que gostam, têm medo de dizer que não gostam, têm medo de dizer que têm medo de dizer que não. Como os homens têm muito medo de admitir que não são capazes. E de conectar-se, de abrir-se, colocar-se numa posição vulnerável. Porque também não foi só a mulher que sofreu com o patriarcado, foi também o homem. E portanto, este está a ser uma experiência, esta jornada com os homens, em que eu tenho noção que muitos homens teriam curiosidade a inscrever-se nesta jornada, mas não o fazem porque não se querem colocar numa posição vulnerável. Porquê? Porque se é um homem novo, então vão achar que ele não é capaz de dar prazer a uma mulher. Se for solteiro é porque não tem sucesso com as mulheres. Se tiver namorada é porque não dá prazer à namorada ou à mulher, não é? Se for casado. E só homens mais velhos, portanto dos 40 para cima, é que já se podem quase que orgulhar a dizer sim, eu meti-me num curso sobre os mistérios do prazer feminino. Porquê? Porque vão mostrar à mulher que sim estão a investir para dar-lhe prazer, de alguma forma. Mas isto tem tudo a ver com crenças. Ou seja, na verdade, a maior parte dos homens que se inscreveu comigo tem acima de 40 anos. Mas essa idade mais
Epá, eu agora vou-me colocar também, vou-me colocar porque eu estou lá nessa faixa. Nós, a partir dos 40 anos, começamos a ganhar um bocadinho mais de maturidade e de ousadia, será por isso? Sim. Eu diria maturidade, porque ousadia. Sim, ousadia. Pronto, também existe dentro... nos mais jovens. Ok, mas aqui a ousadia que eu falava era um bocadinho naquele sentido de nós vivemos e eu estou a aproveitar para, e vamos dar aqui também das boas noites à Ana Santos que nos está a acompanhar, e ela tem aqui uma intervenção onde diz que é a tal crença limitante, e vem dentro daquilo que estavas a falar. Nós, como povo, ainda temos no inconsciente coletivo muito impresso o tal patriarcado que julga e que condena logo a priori. E é engraçado que eu provoquei-te no sentido do masculino, mas tu remataste logo para o feminino, porque também é uma realidade, quer homens, quer mulheres no nosso país, têm muita dificuldade em falar da sexualidade. Isso foi também algo que nos foi impresso. E aí também aproveitar esta minha consideração para te voltar a provocar novamente. Como é que tu te decides lançar a esta temática e a trabalhar isto? Como é que tu vês a sexualidade de uma forma geral em Portugal? É algo que já estamos mais abertos, já estamos a progredir mais, ou é ainda uma jornada, e aproveitando a jornada, desculpa, agora faltou-me, a jornada exclusiva para homens, que é o teu programa para os homens descobrirem os mistérios do prazer feminino, como é que tu na tua jornada consegues trabalhar as duas partes, o masculino e o feminino, trazendo evolução a ambos? Já percebi que tu não estás apenas e só a trabalhar o despertar da deusa, mas também o despertar do Deus, por assim dizer, e a juntar as duas coisas e a trazer mais consciência às duas coisas. Isto para trazer a nossa conversa ao tema que nos traz cá, que é a sexualidade consciente. O que é isso de sexualidade consciente e como é que tu trabalhas esses dois aspectos e fazes com que isso rasgue um bocadinho os véus, permite uma expressão, e não há que ter medo de dizê-lo, desta ignorância que nos foi impressa relativamente a uma coisa que, afinal de contas, é tão bela, olhando para ela numa perspectiva de tântrica. Se calhar misturei aqui muitas coisas e perdi aí um bocado o... Vou tentar dar resposta àquilo que me disseste. Se eu falhar alguma coisa, avisa-me, está bem? Okay. Como é que eu vejo... Primeira pergunta, como é que eu vejo a sexualidade em Portugal? Então, comparada com alguns países do centro-norte da Europa, acho um pouco mais retardado, literalmente. Há ainda muitos tabus, há muitas crenças limitantes. Diz aqui a Ana Santos, num comentário que estou a ver, que é um país muito católico. Eu diria isso antes de ter saído de Portugal, quando eu saí, porque eu tenho passado muito tempo na América Central, Colômbia, México, Guatemala não é tanto, mas Costa Rica, são países ainda muito, muito, muito católicos, mais ainda do que Portugal. Ou seja, a religião já não é tão praticada como antigamente em Portugal, mas as crenças que advêm da religião estão ainda muito enraizadas. Okay. Não sei se ias-me perguntar alguma coisa? Agora? Não, estava a dizer ok só. Ok, pronto. Como é que eu vejo? Eu vejo que como é que a sexualidade é vivida de uma forma geral. A maior parte dos casais fala pouco sobre sexualidade. E há bocadinho disseste uma coisa, há ainda muitos homens e mulheres com dificuldade, pudores em falar de sexualidade, da sua própria sexualidade. Porque eles falam muito sobre a sexualidade dos outros, não é? Ou de como é que foi a rapariga na cama, ou como é que foi o homem na cama, mas como eles se sentem, ou se sentiram, aí é que há muitos pudores, porque têm muita vergonha. Há mulheres que não falam sobre sexualidade com suas melhores amigas. Melhores amigas, ok? Isto o que é que isso significa? Significa que a sexualidade ainda é um assunto muito tabu, porque por mais que confiemos na amiga, na grande amiga, temos muito medo do julgamento. E a maior parte das mulheres acaba por não falar sobre sexualidade, e dos homens, achar que tem um problema e que é só deles, e que têm que resolvê-lo sozinha, e que o problema é deles e não há mais ninguém assim. E aquilo que eu trago, porque é que eu me aventuro nisto, e porque é que eu venho desafiar este país a falar abertamente sobre sexualidade? Porque, tal como eu achava que eu tinha um problema, que há uns anos atrás, ou vários, na minha sexualidade, e achava que estava sozinha, que era um problema, era só meu,
Quando eu começo a divulgar este assunto e a trazer cá para fora que sim, somos muitas mulheres, sim, somos muitos homens, ainda com muitos bloqueios e com muitas complicações e com muitas crenças limitantes, então a pessoa deixa de se sentir sozinha. E depois, a sexualidade tem sido abafada de uma forma tão intensa nos últimos séculos que a forma também como veio à tona, não é? Quando se começa a desconstruir, não, eu não vou ser uma mulher púdica, então vou-me vestir desta forma e vou ter este tipo de comportamento, nós saltamos de um extremo para o outro. Então, o que é que acontece? A maior parte das mulheres que decide não ser mulher púdica e ser livre na sexualidade começa a adotar um comportamento masculino na sexualidade. Com a energia masculina, não é um comportamento do homem, é com a energia masculina na sexualidade. E ela própria acaba por se desconectar do seu lado feminino e acaba por se desrespeitar a si mesma. Porquê? Porque a maior parte das pessoas que procuram sexo, na verdade o que eles procuram é intimidade. Só que há um grande medo de abrirmos à intimidade com o outro. E a intimidade não é estar nu. A intimidade é partilhar os meus medos, é partilhar as minhas crenças limitantes, é partilhar como é que eu me sinto, quais é que são as minhas emoções, é poder vulnerabilizar-me diante do outro. E isso não acontece hoje em dia na sexualidade em Portugal. Ou seja, há esta sexualidade entre... São muito poucos os casais que realmente têm uma sexualidade saudável, em que falam sobre ela, em que dizem o que é que gostam, o que é que não gostam, em que discutem ideias sobre a sexualidade, sobre a sua própria sexualidade, em que partilham fantasias sem medo do julgamento do parceiro. Ou seja, há uma sexualidade muito vazia. São homens e mulheres, não é? E estou a falar aqui de homens e mulheres, mas também mulheres com mulheres, homens com homens, ou todo o tipo de géneros. A forma como é vivida a sexualidade não é autêntica. E aquilo que a sexualidade consciente traz é trazer autenticidade para o ato. É trazer eu poder ser verdadeira comigo mesma naquele momento, e se eu não quero mais, eu sou capaz de dizer que não sem me sentir culpada. Ou se eu tenho alguma coisa a sugerir ao meu parceiro, eu tenho essa vontade de sugerir ao meu parceiro algo. E do meu parceiro também me dizer. Porquê? Porque, por exemplo, uma das crenças é que o homem deve estar sempre pronto para a sexualidade, não é? Deve estar sempre com vontade de ter sexo. E se a mulher se aproxima dele e ele diz, hoje não me apetece, o que é que ela vai pensar automaticamente? Ou que ele tem outra, não é? Ou que já anda com outra, ou que ela já não é atrativa o suficiente, que ele já não gosta dela e que se passa algo de errado com ela. E simplesmente o homem pode ter direito a não ter vontade de ter sexo, porque existem mil e umas razões para não ter sexo. Então, o que é que a mulher aqui neste caso tem que trabalhar? Primeiro, tem que trabalhar a autoconfiança em si mesma, tem que trabalhar a autoestima e tem que trabalhar amor próprio. Porquê? Porque também eu não tenho que só ficar à espera que o outro me dê prazer. Porquê? Porque o que é que acontece? As próprias pessoas não conhecem os seus pontos erógenos, não conhecem os seus orgasmos, não exploram. Há muitas mulheres com muita vergonha de observarem a sua vulva, de introduzirem os dedos para se tocarem no canal vaginal e para sentirem prazer, explorar, não é? Porque era uma coisa que era conotada com pecaminosa, não é? Pois, exatamente. E ainda está ali até impresso. Os próprios homens masturbam-se às escondidas. Não é? Como se fosse algo que é errado. E não tem nada de errado. Agora foste marota porque sabotaste-me, desculpa, sabotaste-me a pergunta que te ia fazer. Vou juntar as duas. Então, essa trazida de consciência que a sexualidade é muito mais do que aquele instinto mais animalesco, e é uma coisa que pode ser muito mais do que isso, passa também pelo autoconhecimento e pela prática da masturbação. Não há que ter medo da palavra. E a prática da masturbação é apenas e só uma coisa que serve para uma descoberta, é uma coisa que faz mal, é uma coisa que ajuda o ser humano a autoconhecer-se mais profundamente? Já eu não gosto muito do termo masturbação, eu até... Não, está tudo bem. Eu não gosto muito do termo masturbação, porque já tem origem no latim,
Manus tu prationem, e o que é que isto significa? Significa violentar a mão. Ok? E portanto, eu acho que nenhuma mulher, ou poucas são as mulheres que gostam da palavra masturbação. Pronto. Essa é a primeira. Desculpa, já agora se me permites, há uma expressão que eu gosto muito que é fazer amor comigo mesmo. Exatamente. Essa é uma expressão que eu sou mais simpatizante, gosto bastante, muito mais. E, sem dúvida, é super importante, da mesma forma que eu preciso de me conhecer a mim mesma para perceber quais é que são os meus limites saudáveis. Preciso de conhecer-me a mim mesma para perceber se eu quero ir para a esquerda ou para a direita. O que é que eu quero no meu futuro. Então, também é super importante eu conhecer como é que o meu corpo responde ao prazer. Em que zonas do meu corpo é que eu tenho prazer. Como é que... que tipo de prazer eu consigo ter com o meu corpo. Porquê? Porque se eu não exploro isso comigo, primeiro estou a desperdiçar as 8.000 terminações nervosas que o meu clitóris tem, ok? E quando eu falo clitóris não estou só a falar daquele botãozinho na vulva, estou a falar de toda a estrutura interna do clitóris que também é pouco conhecida e que me permite ter orgasmos de diferentes tipos, que conectam a nervos diferentes. Depois, primeiro, perceber que eu posso ter prazer sozinha, ok? E que o homem também pode ter prazer sozinho, sem se sentir culpado, com medo ou com vergonha. E a mulher culpada, com medo ou com vergonha. E depois, como é que eu posso transmitir ao outro como é que eu gosto de prazer se eu não me conheço? Porque eu vou pôr a expectativa que o homem é que me deve dar prazer. Porquê? Porque eu não me sei dar prazer a mim mesma. Então, às vezes conversas entre mulheres, não é? Então, gostaste? Ai não, ele não tem jeito nenhum. Não me deu prazer nenhum. Ok, então e tu? E tu, sabes-te dar prazer a ti mesma? Conheces os teus pontos orgásmicos? Não é? Então há muito esta coisa, é muito fácil culpabilizar o outro, apontar o dedo ao outro, mas é muito mais desafiante quando olhar para nós próprios, desafiar-nos a nós próprios, questionar-nos a nós próprios. Então é esse o convite que eu faço. E essa prática também de auto descoberta, da pessoa fazer amor consigo mesma, também não lhe permite de alguma forma depois em casal, em partilha com a outra pessoa, usufruir de um prazer diferente, por exemplo, uma vez que se conhece bem e onde e como gosta ou tem mais prazer, ao partilhar com a outra parte não traz aí um upgrade, se quiseres, em termos de qualidade de relacionamento, por exemplo, íntimo? Sem dúvida, sem dúvida. E isto aplica-se a qualquer coisa, porque sempre que eu me conheço bem a mim mesmo, eu sei o que é que eu quero e o que é que eu não quero. E isto é também aplicável ao nível da sexualidade. Quando eu sei aquilo que eu quero e aquilo que eu gosto, e eu consigo transmitir isso ao outro sem medo do julgamento, obviamente que o outro, eu vou abrir uma porta que o outro vai conseguir entrar. Ou seja, que vai haver uma maior conexão entre o casal. E outra questão do fazer amor comigo mesma, portanto, a masturbação é completamente focada nos genitais e tem em vista alcançar o orgasmo, ponto final. E o fazer amor comigo mesma, podem ser utilizadas outras expressões, por exemplo, o autoprazer consciente, o autotoque amoroso, em que eu vou explorar não só os meus genitais, e se calhar esses até vão ser os últimos a serem explorados, mas eu vou explorar todo o maior órgão que eu tenho no meu corpo, que é a pele. Que nós temos milhares e milhares de terminações nervosas ao longo de todo o corpo que nós não exploramos. E principalmente para a mulher, isso é super importante. Porquê? Porque isso vai ajudar a que o meu sistema endócrino comece a funcionar, que as minhas hormonas comecem a ser libertadas e que os meus genitais comecem a se excitar, se calhar mais tarde, com algum toque que começa na cara, por exemplo, porque eu começo a sentir prazer, começo-me a conectar com o meu prazer. Então, primeiro tira o objetivo de chegar ao orgasmo e, portanto, a frustração quando não se chega, ou seja, é o desfrutar do caminho e não de chegar à meta, que é algo que nós ouvimos muitas vezes, mas aplicado à sexualidade. Eu uma vez li, eu agora não tenho consciência presente se perdão, não tenho a consciência presente se foi num texto sobre Tantra ou sobre o que é que tenha sido, mas uma vez li um trecho muito engraçado em que dizia que, tal como na vida, a sexualidade muitas vezes não é sobre chegar à meta, a propósito do que estavas agora a falar.
às vezes tem-se mais prazer no caminho que se leva até lá do que propriamente no ato. Queres comentar? No ato, isto é, na apoteose, não é? Sem dúvida, por já eu acho que também isso adapta-se a qualquer coisa na vida, não é? De facto, quando nós alcançamos o objetivo, e quem alcança objetivos muito rapidamente, sem grande esforço, não desfruta quando chega lá acima, e o mesmo acontece com o orgasmo. Um orgasmo consegue ser muito mais potenciado quando houve um desfrutar do caminho até lá. Até a própria intensidade do orgasmo aumenta. Literalmente, e pode ser, ou seja, nós e todas as mulheres e todos os homens já tiveram diferentes tipos de orgasmo, e certamente, se pensarem, quanto mais tempo levaram a chegar até ele, de uma forma calma, pacífica, com tempo, sem pressa, quando chegaram ao orgasmo tiveram uma experiência muito mais intensa e eventualmente até multi-orgasmos ou alcançar estados alterados de consciência. Deixa-me perguntar-te uma coisa sem grande rodeio. A propósito do que estás a dizer, fazer amor pode ser isso que acabaste de descrever. Uma coisa muito mais instintiva, muito mais primal, muito mais animal, muito mais rápida, é fazer sexo. Sim, eu diria que sim, mas assim, isso não é o facto de eu dizer que sim, não quer dizer que esteja correto. É a minha percepção, ok? Mas quer dizer, também a forma de fazer mais animal, se há conexão entre as pessoas, então também pode ser fazer amor, não é? Agora tem que haver essa conexão, porque o que é que acontece? A maior parte das pessoas que acabam por ter sexo e que não há conexão, estejam em relação ou não, porque até às vezes parceiros já deixaram de ter conexão emocional entre eles e continuam a ter sexo. Pronto, isso não quer dizer se estamos em casal ou não. Mas a maior parte das pessoas que acaba por ter sexo sem conexão, acabam por se sentir muito sós e vazios no final do ato sexual. E essa é das grandes questões que eu quero mudar em Portugal, e por isso o Despertar da Deusa Tântrica e por isso os mistérios do prazer feminino. Ou seja, agora adentraste bem profundamente na segunda parte do tema deste programa, que é a sexualidade consciente. Já falámos do autoconhecimento. Isto que tu acabaste de falar é, no fundo, um bocadinho aquele comportamento predatório. Nós vamos em busca, e quando eu estou a dizer nós, seja homem ou seja mulher, vai à procura de um preenchimento qualquer através do sexo, que depois nunca encontra preenchimento, porque não vai com uma consciência de uma partilha, e vai sim com uma consciência de ir buscar qualquer coisa. A sexualidade consciente vem trazer alguma luz aqui a este tipo de comportamento? Sem dúvida que sim, porque como traz toda a consciência ao ato, lá está, eu apercebo-me de mim mesma, de como é que eu me estou a sentir a nível físico, como é que está o meu nível energético, que tipo de emoções é que me estão a invadir neste momento, que tipo de pensamentos é que eu estou a alimentar. Então, quando eu trago essa consciência para mim mesmo e o outro traz essa consciência para si, então nós podemos perceber como é que nos vamos conectar. Que emoções é que eu vou trazer para esta relação sexual? Que tipo de pensamentos é que eu vou alimentar? Como é que eu me vou conseguir manter em presença? Como é que eu vou conseguir desfrutar do prazer? Como é que eu consigo receber o não do outro sem sentir o meu ego afetado? Porque o outro nem sempre tem que estar disponível para aquilo que eu quero. Não é? Pode haver uma partilha de desejos, pode haver uma partilha de aquilo que eu quero que aconteça e aquilo que eu não quero que aconteça, que eu não estou aberta ou disposta para. Portanto, o estabelecimento de limites saudáveis. E quando eu recebo o não do outro e eu não levo a peito, porque não vou achar que o outro já não gosta de mim, ou que não lhe dei prazer, ou que sou incompetente, ou que não sou atrativa o suficiente, etc. Então, se eu posso ter uma conversa aberta com esta pessoa, então eu realmente posso partilhar a minha vulnerabilidade e a minha essência com o outro. E quando é essa partilha, nessa partilha, então eu sinto-me conectada e sinto-me observada, sinto-me vista, sinto-me valorizada porque o outro me respeita, e o outro
igualmente. Portanto, eu sinto amor por aquela pessoa porque ele respeita-me, porque ele ama-me, porque ele cuida-me, porque ela respeita, porque ela ama-me, porque ela me cuida. Porque conseguimos encontrar um ponto onde ambas as pessoas conseguem estar conectadas não só consigo mesmos, mas com o outro. E criar essa bolha de conexão dos diferentes corpos que nos compõem. O corpo físico, o corpo mental, o corpo energético e o corpo emocional. E o espiritual? O corpo espiritual. Pronto, nós, segundo a teoria que eu aprendi, nós falamos do corpo causal, mais do que o espiritual. Mas que eu acredito que equivale ao mesmo. O corpo causal é aquele corpo que nós não acedemos diretamente, ok? Eu posso me aperceber dos meus pensamentos, da minha energia, das minhas emoções, de como é que está o meu corpo físico, mas eu não chego diretamente, eu não consigo tocar o corpo causal. E o corpo causal diz respeito ao caminho da alma, para quem acredita que existem almas e que existem reencarnações. Mas acima de tudo é toda essa minha essência. Portanto, sim, há uma fusão também do corpo espiritual entre os seres que fazem amor. Minha querida Alicia, diz-me uma coisa, tu és mais julgada negativamente por homens ou por mulheres? Para aliviar um bocadinho. Não faço ideia. Não faço ideia mesmo. É assim, as pessoas que me julgam não me vêm julgar diretamente, não é? A maior parte das pessoas faz isso pelas costas. E também, como é algo que eu não me debruço sobre, porque a mim não me importa o julgamento dos outros, honestamente é um assunto que eu não me detenho sobre. Diz-me uma coisa, na tua ótica, achas que nós, como portugueses, temos muito ainda para desbravar nesta temática da sexualidade consciente? Já estivemos piores, já estivemos melhores. Na tua ótica, achas que já podíamos estar melhores um bocadinho? Ou não estamos assim tão mal? É assim, isso depende da perspectiva, não é? Depende dos meios onde a gente se move. Se eu estiver com uma comunidade de pessoas mais conscientes que já começaram a trabalhar sobre si mesmas, então posso dizer que estamos bem. Mas é assim, da experiência que eu tenho agora, eu diria que ainda há um grande caminho para percorrer, sem dúvida. Pergunta meio lateral, mas para provocar aqui um bocadinho também. Esta recente tendência desta coisa da identidade de género e não sei o quê, vem ajudar alguma coisa ou vem complicar ainda mais uma tomada de consciência sobre a nossa sexualidade? Eu acho que ao vir a público e ao falar-se cada vez mais nisso, vem abordar o tema sexualidade e a liberdade que se deve ter na forma como quem é que me atrai, como é que eu me comporto, ou seja, vem dar luz a esse tema, e tudo aquilo que dá luz a temas tabus ajuda, na minha ótica. Ok, porque expõe. Porque expõe, exatamente. Depois fala-se imenso, mas as pessoas debatem e refletem sobre isso. Então eu acho que se se falasse menos de identidade de género, agora que o meu fone não sei para onde. Não, estamos a ouvir, estou a ouvir com este. Exato. Se se falasse menos de identidade de género, talvez ainda houvessem mais tabus. Mas não consigo dar um verdito final, vamos dizer assim. Mas essa é a minha percepção. Quanto mais se fala, mais se desconstrói. Ok, ótimo. Olha, e diz-me uma coisa. Perante alguém que tem dificuldades em aceitar a homossexualidade, seja ela feminina ou masculina, tu tens algumas dicas que queiras deixar para, no fundo, eu não diria tanto desconstruir, mas abrir um bocadinho uma mente que é mais conservadora relativamente a esta temática? Então, relativamente à homossexualidade, sim. Aqui há uns anos há muitos anos, há centenas de anos, antes da religião
chegar, por exemplo, ao continente americano, portanto, antes dos espanhóis e dos portugueses e dos ingleses chegarem ao continente americano, nas tribos indígenas, exato, as tribos indígenas, elas tinham adotados como considerados normais 5 géneros diferentes. Portanto, o homem que se identifica como homem, o homem que se identifica como mulher, a mulher que se identifica como mulher, a mulher que se identifica como homem e a pessoa que identifica-se com ambos, em simultâneo, na forma como se veste, na forma como se comporta e até mesmo na atração que tem. A religião é que veio estabelecer estes dois géneros, não é? Ou masculino ou feminino. O que deixa muitas pessoas um pouco fora, não é? Não se conseguem identificar. Então, primeiro, perceber que os tabus e o julgamento que nós temos face à homossexualidade é fruto de uma crença proveniente da religião. Portanto, até que ponto é que esse é um pensamento? Imagina que eras tu que tinhas esse julgamento, mas quando eu digo tu, não és tu, é qualquer pessoa que está a assistir a esta live. Ou seja, imagina que és tu que tens uma crença limitante e julgas a homossexualidade. De onde é que veio essa crença? És livre? Foste tu que a escolheste? Ou foi aquilo que te ensinaram? Essa é a primeira reflexão. E a segunda é, se a mim não me importa e eu não tenho nada a dizer sobre se tu gostas de morangos, ou ervilhas, ou iscas, o que é que eu tenho a ver com se tu gostas de mulheres, de rapazes ou de pessoas que estão no meio? Eu não tenho nada a ver com isso não faz parte da minha vida, eu não tenho nada a ver com as opções e os gostos das pessoas. Isso não me afeta. Então porquê é que eu tenho que opinar sobre isso? É a minha visão. O que é que pode definir, na tua perspectiva, claro, o que é que pode definir uma pessoa que tem alguma consciência da sua sexualidade e uma pessoa que não tem consciência nenhuma? Isto é uma provocação. Consciência da sexualidade em relação ao quê? A si mesma. Em relação a... Ou seja, se eu sou mulher e se gosto de homens ou gosto de mulheres, ou se eu sou mulher mas identifico como homem, ou seja, é a autoperceção da minha sexualidade ou aquilo que eu me sinto atraída para? Não, de uma forma geral, independentemente da preferência sexual, o que é que, na tua ótica, como é que nós podemos perceber quando uma pessoa tem consciência da sua própria sexualidade e sabe aquilo que quer, aquilo com que se identifica, o que está à vontade e o que não está, e uma pessoa que tem muito pouca consciência, ou quando eu digo muito pouca consciência é que está muito dentro de uma caixinha fechadinha, é só isto, é aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. Entendes onde é que eu quero chegar? Uhum. Por exemplo, fazendo perguntas destas desafiadoras, para perceber a reação da pessoa, perceber quais é que são as crenças dela, não é? Ou se há assuntos que a deixam desconfortáveis, por exemplo. Aí conseguimos perceber que a pessoa ainda não tem a sua sexualidade desenvolvida, porque, por exemplo, uma mulher que fala de sexualidade baixa um bocadinho o tom de voz, porque é algo que não se deve falar alto, ok? Ou também, pronto, como a gente vê na linguagem não verbal, acima de tudo na linguagem, é observar a linguagem não verbal da pessoa. Como é que ela fala à vontade sobre a sua sexualidade. E se há... Imaginemos que estás na intimidade com alguém e falas, ou sugeres uma posição, ou sugeres algo, sei lá, algo inovador, ou algo diferente daquilo que estavam a fazer. E vês que a pessoa fica constrangida e diz: não, mas eu não gosto disto. Mas já experimentaste? Não, mas eu não gosto. É óbvio que a pessoa não explorou a sua sexualidade, não é? Agora, se a pessoa diz assim: olha, na verdade eu já experimentei, mas até nem tive muito boa experiência e tenho um bocado de receio de experimentar outra vez. Então, mas estás disposta a experimentar? Queres falar sobre isso e vamos tentar? Ou não? Ou estás completamente fechada porque tiveste uma experiência má e acabou-se o assunto? É uma das formas de tentar perceber. Ok. Havia ainda muitas outras perguntas que eu gostaria de fazer, mas entretanto o programa fica demasiado longo. Vamos voltar só um bocadinho atrás para te fazer a seguinte questão. Achas que os portugueses, homens, conhecem bem o seu corpo?
É assim, eu ainda não trabalho, porque esta jornada do Ministério do Prazer Feminino não é focada no homem, é focada na mulher. Portanto, eu na verdade eu ainda não acompanhei homens portugueses. Eu já acompanhei homens mexicanos, eu já acompanhei homens ingleses. Homens portugueses eu ainda não tenho o seu testemunho. Então, as mulheres, achas que elas conhecem bem o seu corpo? Não. Porquê? Não conhecem. Por causa de todas estas crenças limitantes, porque desde pequeninas começamos a ouvir que não podes tocar nos genitais, não é? Isso é pecado. Porque senta-te e fecha as pernas, porque não fica bem uma mulher sentada de pernas abertas, mas estás ali naquele grupo só com rapazes. Ai, mas isso não... Porquê estás só com rapazes? Porquê? Porque há o risco de pensarem que ela é libertina, não é? Há os comentários todos que ouvimos das nossas mães, das nossas avós, das nossas tias, das nossas primas, pessoas mais velhas na nossa família, sobre, ai, que pouca vergonha, aquela vestida daquela maneira, uma roupa curta, não é? Ou que pouca vergonha, aqueles beijos na televisão. Ou na televisão, estarem a passar beijos ou casais que à partida parece que vão ter sexo, não é? Nas telenovelas ou nos filmes ou coisas assim, e mudarem de canal, ou não falarem sobre isso, ficarem envergonhados, mudarem logo, pronto. Ou seja, há aqui tanta coisa que levou as mulheres a terem tantos bloqueios na sua sexualidade que elas não se permitem conhecer o seu corpo, não se permitem explorar, porque há sentimentos que são muito comuns à grande parte das mulheres, e não só portuguesas, mas do mundo, de culpa, medo e vergonha face à sua própria sexualidade, de proibição face ao prazer. Elas não se sentem merecedoras. Eu vou-te colocar uma questão, se me permites, muito rapidamente. Há alguém que é casado há muitos anos e que de repente admite a uma terapeuta nunca ter tido um orgasmo. O que é que tu dirias a uma mulher destas que está num relacionamento dentro da temática que estamos a falar? Que está a perder 8.000 terminações nervosas que lhe foram colocadas. O que é que eu diria? O que é que eu diria que essa mulher de facto é dizer que não é normal não ter orgasmo, porque sim, há muitas mulheres que tiveram filhos uma vida inteira e não sabem o que é um orgasmo, não é? Isto para mim é algo inadmissível. Porquê? Porque o orgasmo é algo que todos temos direito. Se o nosso corpo, a nível fisiológico e anatómico, vem preparado para nós termos prazer, então porquê que nós havemos de passar por esta vida sem desfrutar do prazer? Todo a que temos direito. Porquê? Porque o orgasmo é um momento de libertação completa. Eu tenho que me abandonar a mim para me permitir ter um orgasmo que esteja fora do meu controle. Porquê? Porque no momento em que eu estou em controle, eu não tenho um orgasmo. Eu não me permito. Então é uma aprendizagem, é uma experiência, é algo que eu sou merecedora, ou que esta mulher é merecedora. Portanto, eu aconselharia que ela trabalhasse sobre si mesma, conhecer o seu corpo, desconstruir estas crenças, ir à procura, porque a questão é que a sexualidade tem sido tão censurada que é desvalorizada. Quantas mulheres não dizem a sexualidade, eu nem gosto muito de sexo. Não, mas eu também, eu estou bem, assim no meu casamento a gente tem sexo de vez em quando, mas está ótimo, não quero mexer mais nisso. Elas nem têm noção daquilo que estão a perder. Brutal. Olha, estávamos aqui à conversa durante muito mais tempo. Quero-te colocar só mais uma ou duas questões. A primeira é, há uma, ou pelo menos tem havido uma crescente de massagens eróticas e spas relacionados com um bocadinho com essa vertente, e muitos deles usam justamente essa questão das massagens sensuais e massagens tântricas e etc. Isso não tem abonado muito a favor desta consciencialização, não apenas do Tantra, mas também da sexualidade, pois não? Não, porque como em tudo nós temos todo o tipo de profissionais, não é? Pessoas que se fazem passar por profissionais que
que já sabem fazer uma massagem, que sabem que aquilo desperta o prazer noutra pessoa e, portanto, já se consideram terapeutas tântricos, ou divulgam massagens tântricas e se calhar não têm noção daquilo que estão a ativar, e pode trazer também bloqueios, pode trazer também experiências traumáticas para pessoas, não só o ou a terapeuta não estabelecer os seus limites saudáveis, mas como também abusar de pacientes. Então, eu diria que sim, é preciso ter muito cuidado quando seleciona um ou uma terapeuta para fazer massagem tântrica. Porque sim, as massagens tântricas são incríveis no sentido em que sim, podem sanar traumas através de uma massagem, sem ter que passar pela mente. Agora, é preciso que o profissional saiba aquilo que está a fazer, porque sim, podem ser muito terapêuticas, em muitos níveis, mas tem que ser um profissional que saiba aquilo que está a fazer e que respeite os limites do cliente e que o cliente também respeite os limites do profissional. Porque o que é que acontece? E posso deixar já aqui dito, há muitos homens que fazem massagens a mulheres com o objetivo de, se calhar, passar o limite, não é? E mulheres ou que acham normal ou que estão dispostas, mas se estiverem dispostas e se for um acordo dos dois não há problema nenhum. Mas há outras que acham que é normal e, portanto, acedem, não é? E depois há muitos homens à procura de massagistas tântricas porque não têm outra forma de encontrar outra mulher, ou porque querem ter uma experiência diferente, mas não é nada terapêutico, não é? Ou querem ter acesso fácil a alguém que lhes toque de uma forma mais íntima. Ou seja, mas isso tem tudo a ver com a intenção que cada um leva. E eu não posso falar sobre a intenção do outro. Agora, o que é certo é as experiências que eu ouço, não é? Mostram algumas dessas intenções. Ok, muito bem. Olha, e o que é essa questão do corpo sagrado? Eu sei que a gente devia ter começado por perguntar isto, não é? O que é isso do corpo ser sagrado? O que é isto do corpo ser sagrado? Para mim, o corpo, e foi isso que eu comecei a aprender, se eu achava que o corpo era, pronto, para já dava algo como um dado adquirido, não é? Pronto, tenho este corpo, e na altura não gostava do corpo, portanto queixava-me, não cuidava nem tratava do meu corpo. O que é ver o corpo como algo sagrado? Primeiro que tudo é ver o corpo como um templo, ou seja, este corpo foi-me ofrendado para viver nesta vida, é a minha crença, nem toda a gente tem que concordar, e portanto é o único que eu tenho para esta vida. Então, tomar o corpo como sagrado, primeiro aprender a cuidá-lo verdadeiramente, da cabeça aos pés, não só da parte física, mas também cuidar os meus pensamentos, porque os meus pensamentos vão influenciar. Nós somos seres multidimensionais, não é? Temos estas diferentes dimensões. Então não é só o corpo físico. Então, quando eu honro os meus pensamentos, quando eu percebo que tipo de pensamentos é que eu estou a alimentar, eu estou a condicionar as experiências que eu vou ter com o meu corpo. Quando eu percebo e analiso ou permito-me sentir as emoções que eu estou a sentir, então e lidar com elas, ok? Não é escondê-las debaixo do tapete, é lidar com elas. Então eu vou evitar ter doenças que mais tarde se vão manifestar no corpo físico, doenças físicas, ou até doenças mentais. Então eu estou a honrar o meu corpo. Quando eu percebo, imaginemos, alguém me convida para uma coisa qualquer, um evento, e eu estou super cansada, eventualmente estou doente, estou exausta, aquilo que eu mais me apetecia fazer era ficar em casa, mas eu digo que sim, porque vai parecer mal se eu disser que não, e se não for aquele evento, porque é algo importante, etc, etc. Eu não estou a honrar a minha energia, eu estou a desrespeitar o meu corpo. Então, quando eu honro a minha energia, eu estou a honrar o meu corpo. Quando eu honro o meu corpo, eu torno o meu corpo um veículo sagrado. Como é que eu permito que o outro se aproxime de mim e me toque? Eu permito que ele me toque de qualquer maneira, mesmo que eu não me sinta bem? Ou eu consigo dizer assim não gosto? E consigo dizer assim eu gosto? Como é que eu gosto de ser tocada? O que é que me dá prazer? Então, quando eu só permito que me toquem da forma que me faz sentir bem, então eu estou a honrar o meu corpo. Então o meu corpo é sagrado para mim.
E é esse templo que, se eu não cuidar, mais ninguém o cuidará. É engraçado a forma como descreveste, porque além de estares a dizer, por outras palavras, obviamente, que esse conceito do corpo sagrado trabalha o amor próprio, também trabalha aí um bocadinho a inteligência emocional. Sem dúvida. Além de outras coisas, eventualmente. Olha, não sei se queres referir mais alguma coisa. Se quiseres, estás completamente à vontade. Para quem quiser descobrir, no caso, uma vez que estás mais voltada para a mulher, se a mulher quiser conhecer mais e ir mais fundo dentro de si própria e resgatar a sua essência, porque não diz eu, e até mesmo os homens que queiram compreender melhor as companheiras, as namoradas e etc. Ou pura e simplesmente por curiosidade queiram saber mais sobre o universo feminino, porque afinal de contas, tal como dizias no início, todos nós temos energia masculina e feminina. Portanto, não estamos assim tão separados quanto isso. Como podem ou o que devem fazer para alcançar esse conhecimento? Através de onde te podem encontrar, por exemplo, para tirarem dúvidas e irem mais fundo? Então, eu tenho aqui a plataforma do Facebook, Alicia Despertar Holístico, no Instagram a mesma coisa, mas com underscores pelo meio, Alicia _Despertar _Holístico. Eu tenho, portanto, podem me enviar mensagem privada por qualquer desses meios. Eu ofereço o Despertar da Deusa Tântrica, que é um programa online de empoderamento e de transformação. Portanto, de alguns meses, na verdade, mas depois já criei módulos diferentes. Então há a parte do resgate do poder pessoal, depois há a parte da reconexão da energia feminina e com o prazer, que é a parte onde nós vamos à essência da coisa, e depois é a parte de cocriação, expansão energética, cocriação e está-me a faltar agora aqui o último termo, estou a tentar lembrar do tópico. E autossanação através da energia sexual, porque a energia sexual tem um potencial muito grande que nós desconhecemos, de cura, sem dúvida, e de cocriação também. Este programa, embora eu não anuncie, também existe para homens, tanto que eu já o fiz com homens mexicanos, com homens ingleses. Portanto, que será um programa de empoderamento do homem no que toca à sua sexualidade. Mas, na verdade, não é só quanto à sexualidade, isto é quanto à vida, acima de tudo, porque quando se trabalha amor próprio, autoestima, autoconfiança, relação com o corpo, energia sexual, está-se a trabalhar com a vida e isso tem impacto para o resto da vida e para as outras dimensões da nossa vida. Dou também sessões para quem não quer entrar num programa online, que é um compromisso mais longo. Vou dando uns workshops de vez em quando, retiros. Tenho também sessões individuais para mulheres e para homens e tenho sessões para casais também. Então, estou à disposição. Ok, muito bem. Não sei se queres partilhar mais alguma coisa. Eu gostava de terminar a nossa conversa com uma pequena brincadeira. Não é que seja uma coisa muito provocadora, mas eu gostei muito da simplicidade de uma coisa que publicaste recentemente. Os Tesouros da Vida. Permites-me que leia? Sim. Este foi um texto que eu tirei da página da Alicia. E que, pelo aquilo que eu entendi, foi uma visita que fizeste ao Egito, certo? Sim, há 2 semanas atrás. Pronto. Então, para terminarmos de uma forma um bocadinho mais leve, o texto diz o seguinte: os tesouros da vida. Quando pensamos em tesouros, a primeira ideia que nos vem à cabeça é o dinheiro ou bens materiais valiosos. Passamos a vida em busca da abundância financeira e enquanto não alcançamos o patamar que desejamos, vivemos descontentes, infelizes com o momento presente. Quando é que vamos perceber que a felicidade cultiva-se nos pequenos momentos, no aqui e no agora? Para mim, os tesouros da vida são momentos. Momentos que se perpetuam na memória. Momentos que se constroem em partilha. Gargalhadas que ecoam no tempo e no espaço. Sorrisos que enchem o coração de amor e alegria. Um pôr do sol resplandecente em pleno deserto. Um pedaço de rocha cal, ancestral,
que testemunhou a passagem no meio aquático, desculpem, do meio aquático para um meio desértico há milhares de anos. Uma noite dormida num deserto branco, coberto de rochas com formatos de plantas e animais. A boa companhia num ambiente multicultural. A música beduína acompanhada com canto e dança tradicional. Um grupo de gente desconhecida de todos os cantos do mundo que se juntam com o mesmo propósito. Um pôr da lua laranja que ilumina o céu. Uma chuva de estrelas cadentes que rasga o céu diante das milhares de estrelas que o iluminam. O silêncio do deserto que acalma a alma. Não sei, olha, achei giro, muito giro, e depois pus-me a ler assim com muita calma e achei que transmitia aqui uma leveza tão grande que eu achei que tinha de terminar o programa assim. Perdoa-me a inconfidência do teu texto, mas acho que não... Não, agradeço, até veio aqui alguma lágrima ao olho. Recordar esses momentos. E peço desculpa também a quem esteve a ver, porque tive de olhar para o lado, porque no início o meu computador mais velhinho hoje não me quis fazer a vontade e então tive de fazer o programa noutro PC, mas o texto estava naquele e enquanto estávamos aqui a fazer o programa eu fui ligando e tal e não sei o quê e pronto, e fui buscar o textinho para ler agora no final. Olha, Alicia, foi um prazer falar contigo. Obrigado mais uma vez por teres aceito o convite, para estar aqui à conversa comigo. Quero, antes de mais nada, agradecer também a quem nos acompanhou e às corajosas que falaram connosco, nomeadamente a Ana Santos, que deixa aqui muito bom, parabéns pelo teu trabalho, Alicia. Obrigada. E também à Cristina Calçada, que nos esteve a acompanhar também e que diz aqui parabéns aos dois pelo programa, muito bom, um beijinho de boa noite. Agradeço-te a tua disponibilidade, a tua amabilidade, a tua leveza, a tua simpatia e pronto, e teres aplicado um bocadinho, não sei se jantaste ou não, esqueci-me de te perguntar. Os meus horários estão alterados, não te preocupes, eu vou comer agora. Okay. Sei que acabaste há bocadinho de trabalhar e agora tiveste-me a aturar aqui este bocadito, mas olha, gratidão mesmo de coração por teres vindo aqui ao Good Vibes. Eventualmente poderemos falar numa outra altura sobre outra temática, já aproveito para te deixar aqui a ponte também. E a quem nos esteve a acompanhar e a quem depois vai ver este programa, eu recordo que ele vai ficar sempre aqui no meu perfil de Facebook, mas entretanto vai também estar disponível no meu canal e brevemente vou partilhá-lo aqui também na página. Entretanto envio também o link para ti. Quem quiser ir mais fundo nesta temática, perceber mais o que é o Tantra de uma forma mais profunda, etc., não se esqueçam, Alicia Despertar Holístico. Gratidão imensa pelo convite. E uma boa noite. Muito sucesso e muito bom trabalho, está bem? Obrigada, foi um prazer igualmente e estamos aí em contacto. Gratidão. Okay. Muito bem. E grato aos comentários também a quem esteve presente. Muito bem. O Good Vibes despede-se então de todos e para a semana estaremos de volta com uma nova temática a anunciar muito em breve. Gratidão a todos pela vossa companhia, a quem nos viu, a quem nos vai ver e para todos façam o favor de serem felizes, como dizia alguém que eu prezo muito. E olhem só para o sorriso da nossa convidada, é isto que está a faltar mais hoje, é um sorriso. O sorriso faz milagres. Gratidão a todos, uma boa noite. Amém.